Olá, queridos amigos aí do YouTube, obrigado por você ter vindo, meu querido, ter atendido aí o nosso convite para estar com a gente aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus, né? E eu gostaria de já entrar no tema da mensagem, que é a falsa adoração. E eu tirei esse tema lá do versículo de número 13, versículo de número 27 do livro de Lucas, a falsa adoração. Eu gostaria de aproveitar de você aqui e também pedir para você se inscrever nos nossos canais, né? Lá no Facebook está Rodrigo de Jesus, no Instagram está Rodrigo_Bahia_Brasil e aqui no YouTube, Rodrigo Bahia Brasil. Para mim é uma honra ter você aí inscrito no meu canal para compartilharmos junto da palavra de Deus, amém? Queridos, esse tema ele é um pouco polêmico, esse tema ele é um pouco muito confrontante, mas quando eu decidi, ou seja, quando o Senhor decidiu me chamar para ser o seu servo, eu sabia muito bem a responsabilidade que eu teria como cristão. Eu sabia que eu deveria renunciar a muitas coisas, eu sabia que eu iria passar por perseguição, eu sabia que eu ia passar por luta, eu sabia que eu ia chorar em alguns momentos. Mas Rodrigo, como é que tu sabe disso, se tu nunca foi crente? Eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu me converti logo, passei a ler a Bíblia e fui buscar orientação na fonte limpa. E a Bíblia ela já estava me orientando o que me esperaria. E de fato assim aconteceu. E quando se fala de falsa adoração, a Bíblia também fala sobre falsa adoração, a Bíblia mostra sobre falsa adoração, a Bíblia mostra sobre falsos líderes, a Bíblia mostra sobre falsos cristãos, a Bíblia ela mostra sobre falsos profetas. Então, a melhor fonte que você tem para buscar, para você aprender a palavra, para você conhecer o seu Deus, é lendo, é estudando, é se esforçando para entender a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo vê que você tem um interesse profundo em querer aprender a palavra, em querer seguir nos caminhos do Senhor, o próprio Espírito Santo abrirá a tua mente e assim você passará a entender a sua palavra. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e vamos ler comigo no livro de Lucas, capítulo 13, versículo de número 27. Amém? Diz assim: Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Uma parte que me chama a atenção nesse versículo está aí, é o primeiro, é o 27, quando o próprio Jesus, ele na sua parábola diz: mas ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o pecado, tem amor, tem prazer, tem desejo ardente e constante no pecado. Mas Rodrigo, crente peca, peca. Mas o pecado na vida do crente deve ser um acidente. Não pode ser uma prática constante, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós abandonamos a prática do pecado. Então, o crente peca. Mas quando ele peca, o Espírito Santo toca no coração dele, ele vai orar, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus perdão, e Deus renova assim a aliança na vida dele. Mas, querido, quando se fala em adoração, quando se fala em falsa adoração, como eu já havia dito, o interessante é quando a gente lê o livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 24 a seguir. A Bíblia nos vai dizer que Jesus Cristo ele fala uma nova parábola dizendo: um certo homem plantou sementes, boa semente, e certo tempo viu seus agricultores, viu seus funcionários que a plantação cresceu, estava boa, né? Mas não a tal ponto de ser ceifado, de ser cortado. Nos conta a parábola que o servo fala: meu senhor, porventura o senhor não plantou só o trigo? Porventura o senhor não só plantou sementes boas para o aproveito, para a colheita? E o senhor fala bem assim: verdadeiramente sim. Mas veja que também ali tem um joio, né? E o seu servo fala: meu senhor, o senhor quer que a gente vá lá e arranque e separe o joio do meio do trigo?
o dono, com toda a sabedoria, ele fala: não, deixa que os dois cresçam juntos. Haverá um tempo da colheita, o qual nós iremos pegar o trigo, colocar lá no celeiro guardado e tiraremos também o joio e queimaremos no fogo. Ou seja, os discípulos, quando ouviram aquela parábola, eles não conseguiram entender, eles flutuaram ali naquela imaginação, mas não conseguiram entender. Logo após, Jesus explica sobre essa parábola. A semente boa é a palavra, né? A terra fértil é o coração. E a semente ruim é o inimigo que lança após a palavra boa ter lançado. Mas aquele que vê, aquele que guarda, aquele que discerne, como está escrito na palavra de Deus, a Bíblia nos diz que jogaram-se a semente no caminho, e alguma semente caiu em terra fértil, em terra espinhosa, em terra em predegais, e assim sucessivamente. Mas aquela semente que caiu em boa terra, ela cresce, ela germina, ela dá frutos, ela dá vida, dá fruto, ela cresce. Mas aí ele fala assim: não corte, para não correr o risco de você arrancar o trigo, danificar o joio. O que eu entendo com isso? Eu entendo com isso que Deus, na sua infinita onisciência, Ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem oferece a Ele a verdadeira adoração e sabe também quem oferece a Ele a falsa adoração. Observa-se que no livro de Atos, capítulo de número 8, versículo de número 18, vai falar de um certo homem que acompanhou ali a comitiva dos discípulos. Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado e ali agora estavam ali os discípulos ali em Samaria, espalhados nos 4 cantos da terra, evangelizando, pregando a palavra do reino de Deus. E aquele homem, por sobrenome Simão, ele era ali mágico, era um homem considerado naquela cidade, naquela época, e nos conta a história que aquele homem se converteu ao evangelho. Nos conta a história também que aquele homem, ao ver os discípulos, através da imposição de mãos, as pessoas receberem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, nos conta a Bíblia, nos conta a história que aquele homem, por sobrenome Simão, oferece dinheiro aos discípulos para que desse a ele também aquele poder. Observe bem, ele quando vê o discípulo colocar a mão e através do discípulo Deus batizar as pessoas com o Espírito Santo, ele fica maravilhado, ele fala: peraí, agora eu faço parte no meio desse povo, eu vou oferecer dinheiro porque eu quero também esse poder. Mas as coisas de Deus não é com dinheiro, as coisas de Deus é com graça, é com misericórdia, é com redenção. Mas, querido, existe também, Rodrigo, porventura existe o joio? Me explica melhor o que é o joio. O joio também, meu querido, é aquele tipo de pessoa que serve a Deus falsamente. Mas, Rodrigo, existe. Você consegue identificar o joio? E a Bíblia nos deixa claro no livro de Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, né? Fala sobre esse joio. Esse joio também é conhecido como mercenário. A Bíblia vai nos dizer que o pastor dá sua vida pela ovelha. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e a seguem. Mas o mercenário, quando vê o lobo, ele deixa, né? Ele abandona as suas ovelhas e deixa com que ela venha perecer. Mas enquanto isso, o verdadeiro adorador, o verdadeiro pastor, aquele realmente que serve a Deus, tem compromisso com Deus, está ciente do seu chamado, ele protege, ele guarda, ele quer ensinar, ele quer instruir, ele quer que a pessoa cresça, ele quer que a pessoa amadureça. Eu louvo a Deus pela vida de muitos homens que passaram pela minha vida ao longo desses 20 anos e me ensinaram, me instruíram, e hoje eu estou aqui de pé. Por que não falar, né, no pastor Elpídio? Por que não falar, né, no nosso irmão Jair Marambaia? Por que não falar no pastor Gileno Teixeira? Por que não falar no pastor Carlos Bispo? Por que não falar no pastor Mateus? Por que não falar em muitos homens que passaram pela minha vida, Paulo Gonçalves, e me deixaram uma mensagem positiva? Por que não falar do meu presbítero Alfredo? Por que não falar do meu presbítero José Roberto? Homens amantes do Evangelho, homens apaixonados pelo Evangelho, homem que dava a sua vida, homem que investia suas finanças no Evangelho. Mas nós vemos quem? Nós vemos aí o Simão oferecendo dinheiro para os discípulos para receber o poder que vem do alto. Queridos, eu abro aqui um parêntese para contar por 3 experiências marcantes que tive na minha vida.
Eu sempre, na minha pouca condição, eu sempre tive desejo, e o pouco que tinha eu sempre investi na obra, né? E eu tenho certeza que quando a gente investe na obra, nós estamos semeando, e Deus, pela sua infinita misericórdia, quando você investe numa obra séria, quando você investe em uma obra que se preocupa pelas almas, quando você investe em uma obra que você vê o seu pastor ali interessado com que você cresça e desenvolva, conforme essas qualidades que eu te falei, consequentemente o retorno vem para você. Eu me lembro quando o salário era 400 e alguma coisa e eu consegui fazer minha casa, né? E me casar e Deus me abençoar poderosamente, sabe por quê? Porque eu investia na obra do Senhor. Mas esse homem queria dinheiro, oferecer dinheiro para receber poder. Queridos, voltando aqui à experiência que eu tive marcante na minha vida, certa feita aqui na cidade de Macaé, estava promovendo um grande evento, com jovens, e eu queria dar uma oportunidade, eu queria oferecer a uma certa jovem no meu estado, na cidade de origem, de onde eu moro, né, a oportunidade dela vir para Macaé, dela vir apresentar aí o seu trabalho, né, a forma em que Deus lhe usava para o povo de Macaé. E ela, a princípio, ela ficou muito empolgada, ela ficou muito alegre, mas no final da conversa ela falou: Rodrigo, nós temos alguns dias conversados sobre a minha ida, mas a gente não conversou ainda sobre o cachê. Quanto é que você vai me pagar? Irmãos, e aquilo ali quebrou o meu coração, aquilo ali me deixou muito triste. Outra vez eu ligando uma grande festa, teria uma grande festa aqui com as irmãs, com um grupo de irmãs, liguei para uma grande missionária também da minha região, do meu estado, e ela falou: são quantos dias de festa? Eu falei: 3 dias, vai ser benção. E ela: eu vou sim, mas se me der a oferta dos 3 dias, mais 3 mil reais e a passagem de avião de ida e de volta. Meu Deus, eu fiquei muito triste com aquilo, porque tanto empecilho, porque tanta dificuldade para oferecer a verdadeira adoração ao Senhor, porque tanta dificuldade para vir semear e compartilhar aquilo que Deus deu de graça debaixo da graça, né? A terceira vez foi uma certa cantora também que iria vir, eu fiz o convite para ela vir e ela também estava interessada quanto é que ela ia ganhar o cachê. Eu considero essas pessoas como mercenária, eu considero essas pessoas como falsos profetas, falsos adoradores. Porque eu bem sei que Deus ele supra a necessidade. É claro que nós iríamos abençoar no seu ministério, é claro que nós iríamos ajudar, mas eu não sou contra, né, o pastor, a igreja abençoar, né, mas eu sou contra, eu fico revoltado, aqui eu posso falar, no meu púlpito aqui eu posso falar, eu fico revoltado que temos pregadores aí pelo Brasil, eu não vou falar fora do Brasil, temos pregadores dentro do Brasil que tem tabela de preço. Tem quantidade de pessoas, ele não prega em qualquer lugar. Tem que ter no mínimo 100 pessoas, 200 pessoas para ele pregar. Ele não prega em qualquer lugar. Meu querido, Jesus me salvou, Jesus me libertou, Jesus manifestou o seu Espírito Santo na minha vida, num ambientezinho pequeno, o banco estava encostado com tijolo, e eu pude ver a glória de Deus, mulheres idosas no círculo de oração, e eu pude ver a glória de Deus e ver que Deus ele opera nas mínimas coisas, nas coisas mais simples, mas o mercenário não. O mercenário, ele quer oferecer uma falsa adoração e arrancar a lã das ovelhas. Queridos, quando eu falo sobre isso, quando se fala de falsa adoração, eu me lembro também do bom samaritano. A Bíblia nos conta lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30 a seguir, a Bíblia nos fala uma outra parábola que Jesus Cristo ele nos mostra. A Bíblia nos conta que vindo de Jerusalém para Jericó, estava vindo ali o levita no Antigo Testamento era responsável em preparar o louvor, era responsável em preparar a adoração para o povo a Deus. Era um ministério muito importante. Mas a Bíblia nos conta que ele passando pelo caminho, havia um homem ali que tinha chegado primeiro do que ele, foi assaltado, ganhou uma grande surra, estava ali perto da morte, e ele passou e fez de conta que não viu. Falsa adoração, porque quando nós omitimos o socorro, nós somos também um assassino. A Bíblia nos conta também que vem agora o sacerdote, passa por aquele mesmo caminho, onde um certo homem havia passado, havia sido roubado, ganhou uma surra, e ele olha também e faz de conta que não vê e passa direto. Mas no final chega alguém que oferece uma verdadeira adoração.
No final chega alguém que, passando por aquele mesmo caminho, que passou o levita, que passou o sacerdote, agora passa o bom samaritano. Quem não conhece essa frase, o bom samaritano? Aquele homem vendo a situação daquele homem jogado no chão, ali todo ferido, todo machucado, ele coloca óleo, ele coloca o azeite, ele pega aquele homem nos braços e coloca no seu cavalo, no seu jumento, e vai até uma hospedaria, hospeda aquele homem, fala bem assim: olha, eu estou deixando esse dinheiro aqui, e se ele, quando acordar, quando ele estiver melhor, se ele gastar mais, eu o pagarei. Então, irmãos, quem tem desejo, quem ama fazer a obra do Senhor, meu querido, não coloca empecilho, não coloca dificuldade. E aquele sacerdote, ele tinha por obrigação oferecer sacrifício, é uma rolinha, é um pardal, é um gado, oferecer o sacrifício do pecado do povo a Deus. O sacerdote, ele era o intermediário do homem pecador com Deus santo, mas o sacerdote passou e deixou aquele homem perecendo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de deixar um recado para você, você que é um falso adorador, você que é um falso profeta. A Bíblia nos diz, no livro de Romanos, capítulo 2, 24, que por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Vou repetir porque é muito forte esse versículo. Romanos capítulo 2, versículo 24. Por vossa causa o nome de Deus é blasfemado em todos os povos. Mercenário, maldito, você tem dificultado com que o evangelho cresça, desenvolva, que Deus ele venha operar conforme a sua graça no nosso país. Mas Deus está levantando uma geração de jovens cheios do seu Espírito Santo. Deus está levantando uma junta de profetas. Talvez você pense que você é a fórmula da Coca, você é o último biscoito do pacote. Eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Romanos, de 1 Reis, capítulo 19, 18, que Elias pediu para Deus a morte e entra numa caverna, e resumindo a palavra, Elias fala: olha, Senhor, mataram os teus profetas e só ficou eu. Deus ele fala assim: Elias, existe 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Em outras palavras, a miúdo, na linguagem atual, Elias, não pense que você é o único pacote do biscoito. Eu tenho ainda pessoas escondidas em mim. Eu ainda tenho pessoas escondidas em mim, que eu ainda vou revelar na última hora para o mundo, para o Brasil. Ai, Cássia, aleluia. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. E eu quero fazer parte dessa geração. Eu volto a te dizer que Deus está trazendo um grande avivamento, e os primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiro, para a glória de Deus. Deus ele chega para Samuel, para o profeta Samuel, e fala: ei, Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 28, diz assim: olha, eu não quero mais, na linguagem popular para que você possa entender, 1 Samuel 15 a 28, eu não quero mais Saul para ser rei de Israel. Olha, pelo contrário, eu encontrei um outro que é melhor do que ele. Aleluia! Deus estava falando de Davi. Deus estava falando de uma pessoa que tinha o coração segundo o coração de Deus. Então, meu querido, se coloque na brecha, não temas. Muitas das vezes na obra a gente encontra pessoas que não deveria ir e se disponibiliza para ir. Muitas das vezes na obra a gente vê pessoas que têm um chamado e não quer ir, e aquele que não tem um chamado quer ir, e aquele que deveria fazer não faz, e aquele que não era para fazer se voluntaria a fazer, e muitas das vezes a obra de Deus ela sofre. É necessário nós levantarmos como profeta e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Chega de achar que você é bom, porque no livro de Marcos, capítulo 10, 18, Jesus Cristo deixa claro dizendo que bom só tem um, e é Deus. Bom só tem um, e é Deus. Eu gostaria de deixar a responsabilidade com você também em estar compartilhando esse vídeo para aquele crente que pensa que é o último biscoito do pacote, para aquela pessoa que pensa que só porque canta bem, prega bem, fala bem, ele acha que ele é melhor do que todo mundo, ele acha que não pode estar em qualquer lugar, ele acha que o terno dele é melhor do que o meu. Meu querido, eu estou aberto a receber terno de presente. Venha, manda para mim, aleluia.
E que Deus possa te abençoar, e que você possa se converter, e que Deus não venha dizer para você que nem está escrito aqui no livro de Lucas 13:27, que diz assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E eles irão dizer: Senhor, nós comimos na tua presença, Senhor, nós bebimos na tua presença, Senhor, nós fizemos sinais e prodígio na tua presença. Oh, irmão, eu estou conjecturando, aquele povo só fez serviço terceirizado. Prestou serviço terceirizado, porque fazia a obra de Deus debaixo do pecado. Tem gente que vive numa vida de pecado e Deus fica em silêncio e ele está achando que Deus está aprovando o pecado dele. Deus só está te dando tempo para você se arrepender. Se arrependa, porque enquanto há vida, há esperança. E que Deus possa falar mais forte o teu coração, em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, no meu Facebook, Rodrigo de Jesus, no YouTube, Rodrigo Bahia Brasil, e também no meu Instagram, Rodrigo_Bahia_Brasil. E que Deus possa falar mais forte ao teu coração. Um forte abraço para o povo da minha cidade, de Travessão, Camamu, Bahia, a Igreja Batista Nacional Nova Sião, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Madureira, a Igreja Pentecostal. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Forte abraço. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olha pra mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que os sacerdotes. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão, que reflete levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Oh, meu Deus. Pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor.